enfraquece, ela expõe. O que está acontecendo agora? As exposições que estão acontecendo agora, por causa da divisão. Por isso, enfrentamos muitos ciclos de ataques, escassez e opressão. Não por falta de fé, mas por falta de alinhamento espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, onde os demônios trabalham. E assim, vou confessar um negócio. Eu estudo muito sobre isso. E eu aprendi ao longo dos anos que os demônios, eles gostam de trabalhar nas áreas que estão desorganizadas. Então, quando você vai trabalhar com libertação numa pessoa, você vai olhar a área daquela pessoa que está debaixo de desorganização. Então, aonde tem desorganização, vai haver operação de demônios. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Deus está restaurando a unidade verdadeira. Deus está reposicionando o seu povo no esconderijo. Deus está encerrando hoje, eu quero que você receba isso, Ele está encerrando ciclos de derrotas na sua vida. O Salmo 91 não é apenas um texto para momentos difíceis. O Salmo 91, ele é um decreto de posicionamento espiritual. Ele é uma chave de acesso à proteção sobrenatural. E isso, nós que trabalhamos com batalha espiritual, nós precisamos sempre estar guardados e protegidos, amém? Hoje o que vai acontecer? Você vai mudar de posição. Você vai entrar em um ambiente espiritual e você vai poder ativar uma realidade espiritual poderosa. Quando a igreja se alinha em unidade, ela entra em esconderijo. O tempo difícil não resiste por causa da unidade. Eu entendo, apóstolo, que Deus lhe chamou para isso. E assim, nós temos um relacionamento, quando eu preciso, quando ele precisa, a gente entra em contato. E eu, de verdade, 2 pessoas me marcaram no conselho apostólico. O primeiro, Paulo Tércio. Eu falava para o Éder, porque a gente era o baixo clero e eles eram o alto clero. É o apelido que a gente recebeu lá, sabia? Eu não sei, mas quando a doutora Neuza pedia para o Paulo Tércio orar, eu falava, meu Deus do céu, tomara que ela nunca mande a gente orar aqui depois desse homem. Não era bonita aquela oração daquele homem? Era algo que mexia com a gente mesmo de verdade. E o outro foi o apóstolo Paulo, por causa até mesmo do entendimento que ele tem de Israel e que tem essa conexão comigo. Então, isso é muito importante. Para que nós entendamos essa ativação, nós precisamos voltar ao fundamento. A igreja, ela não nasceu desconectada. Eu estava falando para o apóstolo, quando eu vi esse rabino, o Moshe, eu falei, graças a Deus, eu pensei que eu ia entrar num terreno difícil de se falar, mas ele trouxe para mim o fundamento para que eu entregasse esse código para você. A igreja, ela não nasce desconectada da história, ela nasceu dentro de um propósito eterno. O evangelho não surgiu do vazio, ele brotou de uma raiz espiritual profunda. Como? Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, a igreja nasceu dentro de Israel. Israel não foi substituído não, viu? Israel foi o berço do cumprimento profético. É a raiz que sustenta os ramos. Romanos 11 revela que os gentios foram enxertados, não para substituir, mas para participar da promessa. Você pode aplaudir o Senhor? Isso destrói toda arrogância espiritual. Isso restaura a identidade. Isso reconecta a igreja ao propósito original. Ao mesmo tempo, vemos um evento que define tudo. Pentecostes, Atos 2, estamos perto de Shavuot. Inclusive, eu quero entregar um código aqui.
Se consagre nesse período. Eu já estou trazendo palavras na minha congregação sobre esse tempo. Nós precisamos, esse Shavuot, ele tem que ser diferente. Amém, apóstolo? O que Deus fez em Shavuot, em Pentecostes? O Senhor fez algo extraordinário. Em Babel, Gênesis 11, a humanidade tentou se unir sem Deus e foi dispersa. Em Pentecostes, Deus uniu as nações através do Espírito Santo. Babel é unidade humana que gera confusão. Pentecostes é unidade espiritual que gera entendimento. A verdadeira unidade só existe quando Yeshua é o centro. O que aconteceu ao longo da história? A igreja começou a centralizar estruturas. Começou a centralizar em líderes. E começou a centralizar em sistemas. E não mais exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Isso sempre acontece. A unidade se rompe, a proteção enfraquece e a autoridade diminui. Diga para o seu irmão, mas Deus, em sua misericórdia, nunca perdeu o controle. Queridos, o Senhor sempre teve o seu remanescente fiel. Quando precisou destruir 3 nações poderosíssimas, que eram como gafanhotos, Deus levantou os 300 de Gideão. E aqueles 300 tocaram chofar, quebraram o vaso e expuseram o fogo. E o Senhor operou. O Senhor precisa de pessoas fiéis. Cumprimente essa pessoa fiel que está do seu lado. Essa água é a minha? Meu pastor, essa água aqui é a minha? Posso beber ela? Bom, hoje estamos vivendo sinais proféticos. Israel restaurado. Amém? Já é um sinal. Claro que tem muita coisa para acontecer, mas Israel está se fortalecendo e vou dizer, hein? O evangelho está alcançando nações. Posso ouvir um glória? Está havendo, nós estamos aqui gerando esse mover de unidade, mas isso está acontecendo em vários lugares do mundo também. O Senhor está ativando o remanescente. E essa unidade, ela está emergindo. Efésios 2,15, de ambos fez um novo homem, significa que o plano de Deus sempre foi um só corpo, uma só família e um só povo. Repete comigo, um só corpo. Só o pessoal que estiver vivo, quem estiver morto não fale. Um só corpo, uma só família, um só povo. Deixa eu te falar algo. Essa unidade não é uniformidade. Deus não elimina diferenças. Ele vai alinhar propósitos. Eu jamais terei a unção que esse apóstolo aqui, lá em Heliópolis, tem. Eu tenho uma filha espiritual que ela entra lá em Bangu, no morro, e ela, roubaram o carro da minha ovelha, eu quero o meu carro hoje, da minha ovelha aqui. Eu não tenho coragem de fazer isso que ela tem. Eu não tenho unção. Se tiver demônio eu vou, agora, gente, eu não sei mexer. Então as raízes profundas, que é Israel, os ramos vivos, que são os gentios, uma só oliveira, um só reino. Você pode aplaudir o Senhor? Então, quando essa unidade se manifesta plenamente, um poder sem precedente é liberado. Poder para restaurar, poder para proteger e poder para governar. E é aqui que o Salmo 91 entra. Porque a unidade nos leva a uma posição. E essa posição ativa o esconderijo. O esconderijo do Salmo 91, ele não é individual. Ele é coletivo. Amém? Não é apenas uma proteção, ele é um governo espiritual. Quando a igreja se torna uma, ela entra no esconderijo, ela ativa proteção sobrenatural
e ela governa com autoridade. Na última ministração que nós tivemos com o Dr. Sid Starr e o... esqueci. John Kelly. Ele falou algo. Nós precisamos parar de orar de forma evangélica e precisamos orar conforme o nosso posicionamento no reino. Eu levei um susto quando ele falou isso. Porque há muito vitimismo. E nós esquecemos de quem nós somos em Cristo Jesus. Há um código de Efésios 2,6, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. E ele nos disse algo: o tempo difícil não pode permanecer. O ciclo de escassez precisa ser rompido. E o reino precisa se manifestar violentamente. Então, nós vamos fazer uma conexão com o Salmo 91 e com João 17, 21. Eu não sei se você sabe, mas os nossos irmãos antigos, os místicos, João da Cruz, Teresa d'Ávila, Madame Guion, Fenelon, John Bunyan, Tomás A. Kempis, talvez seja da época do apóstolo, esse menino. Eles, quando chegavam em João 17, eu não sei se vocês sabem disso, Robert Gouveia fala muito sobre isso. Quando eles entravam, eles vinham lendo a Bíblia toda. Quando eles chegavam em João 17, eles se ajoelhavam. Eles não liam João 17 em pé, porque eles entenderam a riqueza de João 17 como se fosse o Santíssimo do Novo Testamento, onde nós estaríamos dentro dele e ele estaria dentro de nós. Então eles entenderam esse código de uma forma tão profunda. E João 17, 21 é esse esconderijo. Olha só, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91. Olha, João, para que todos sejam um. Escute isso, para nós avançarmos no tema. Aqui tem uma conexão espiritual poderosa nos dois textos. O esconderijo do Altíssimo não é apenas um lugar individual. É um ambiente gerado pela unidade espiritual. O que Deus lhe deu, apóstolo, é isso. O Senhor está unindo. E eu disse para ele ontem, eu vou segurar a bolsa, vou servir. Eu tenho algumas tarefas por aí, mas eu vou servir. E eu disse para ele, a maior autoridade no reino espiritual é quanto mais eu me dobro para servir, mais autoridade eu tenho. É ao contrário. Certa feita nós estávamos, a doutora Neuza nos enviou lá para o Chile, para fazermos aquela unção todinha lá na espada. Estávamos numa cidade, e geralmente ela, em 2010, por culpa deles aí, tiveram uma visão comigo, mandaram eu andar 2010, 2011 de pano, camisa, calça jeans, chinela de couro e camisa de pano de saco. Apóstolo Josei, para entrar no Rio e São Paulo, o senhor só pode entrar assim. Pergunta se eu questionei. Militar não questiona, ele obedece. Mas aquela baixinha daquele tamanho manda? Manda. Mas veja só, 2012 nós fomos então fazer a unção. Chegamos no lugar, nós estávamos ainda com essa roupinha simples. E tinha um pessoal de microfibra, cromo alemão, aquela coisa linda. Gritava com todo mundo levando água. Para a gente que estava com roupinha assim, ninguém trazia água para a gente não, apóstolo. Mas Jesus honrou o jumentinho aqui. Manifestou um demônio. Tinha gente da Guatemala, tudo, manifestou um demônio da Guatemala, importado. Os bonitão foram lá expulsar o demônio ria na cara deles. Porque
são autoridades que não sabem servir. Então, quando nós chegamos lá, abraçamos o menino. Falei para o demônio, você pode ir embora que eu quero conversar com o rapaz aqui. Desse dia em diante, o pessoal começou a trazer água, bolo para a gente, até frango. Lá, frango... Sabe, eu estava falando para o apóstolo, eu comecei cuidando de criança de rua. E eu ia para os eventos, fazer as guerras. E não acontecia nada comigo, com meus amigos, chicote. Aí um dia eu perguntei, o que é? Por que eu... É porque quando você se curva para servir os pequeninos, quanto mais você se curva para servir, mais autoridade você tem. Então, queridos, eu quero já conclamar os irmãos a se prontificarem a servir. Apóstolo, qual é a minha função? Servir. Apresente-se para servir. Nós que somos da guerra, nós não podemos perder o foco. Se você estiver sem autoridade na guerra, você vai morrer. Vocês viram que morreu agora, esses dias? Sabe quantas pessoas esse apóstolo que morreu levantou da cadeira de rodas? Você sabe? Lá do sul? 500 pessoas. Sabe quantas pessoas de 3 dias ele ressuscitou? Maurício Godoy. Apóstolo lá do sul. O pessoal do sul deve conhecer. 3 pessoas que morreram de 3 dias ele ressuscitou. O que foi que aconteceu com ele, Joséi? A magia que foi feita. E quero dizer para você o seguinte. Sempre que você estiver incomodando as trevas, o inferno vai se levantar. E aí entra uma coisa chamada unidade. Por que esse homem ficou de cama? Um homem que curou, expulsou e fez tudo. Isolamento. Ficou vulnerável. E o isolamento produz mágoa. Os demônios mais violentos que eu expulsei não foi de satanismo, não. Os demônios mais violentos que eu já ministrei, expulsei, pessoas feridas e magoadas. Eu lembro de uma menininha magrinha, seca, igual um chassi de grilo. Ela pegava 8 homens e arrastava. Não tinha quem segurasse aquela menina. Sabe qual era a mágoa dela? Ferida com o pai dela. Nunca entrou num lugar de magia nem nada. Mas a mágoa era tão grande. Fala para o seu irmão. A unidade cria um ambiente espiritual onde Deus pode habitar plenamente. Então escute isso, porque nós estamos trabalhando isso. Aonde existe unidade verdadeira, existe a habitação divina. Onde Deus habita, o inimigo não governa. O Salmo 91 começa com uma condição, não com uma promessa. Tem uma condição. Aquele que habita. Não é para visitantes espirituais. Não é para quem aparece ocasionalmente na presença. Habitar tem algo de pertencimento. Habitar é viver constantemente alinhado. Habitar é estar posicionado espiritualmente. Muitos querem habitar no esconderijo do Altíssimo, mas vivem em divisão. O Dr. Rony Chaves nos trouxe essa palavra. O apóstolo disse ontem sobre ela. Ele falou, eu parei de discutir com pré-tribulacionista, com tribulacionista, com pós, com futurista, com arminiano, com, como é que é o nome do outro? A calvinista. Parei. Porque estava trazendo divisão. E a mentalidade hebraica, a mentalidade grega, ela cria divisão. A mentalidade hebraica, ela gera unidade, ela converge. O grego, por causa do excesso de conhecimento, ele acaba... A mentalidade hebraica, não. Nós temos 4 mentalidades. A mentalidade bárbara, violenta. Nós temos a mentalidade judia, dos judeus. Qual é a mentalidade dos judeus? Querem ver sinais. A do grego,
conhecimento. A mentalidade hebraica, ela converge. Ela acaba com as divisões. E nós estamos trabalhando com unidade. Posso ouvir um glória? Bom, a unidade constrói ambiente espiritual. Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não era só no físico, era espiritual. Eles estavam em um só espírito, uma só expectativa e uma só direção. O que aconteceu? O céu desceu. Talvez você esteja sendo atacado agora, não porque o inimigo é forte, mas porque está lhe faltando alinhamento espiritual ao seu redor. Sabe onde o inimigo opera? No isolamento. Então, aqui tem um código para hoje você já procurar uma junta para servir. O que é junta, José? Por exemplo, o número, não sei nem mais como é que muda sempre. Rádio. Agora não é nem mais rádio, agora é MP3. São ossos diferentes, mas nas suas diferenças, eles fazem com que o braço, a mão funcione. Embora o fêmur faça parte do corpo, ele não pode estar anexado com esse osso, vai dar problema. Então, cada um ajustado no seu lugar. Nós precisamos de juntas apostólicas, juntas proféticas. Por exemplo, estamos num alinhamento apostólico. Eu já sei que o inimigo vai investir para nos ferir um com o outro. Por que, Joseí? Porque quando nos tornamos uma junta, essa junta agora ela tem um poder de conexão eficaz para manifestar o reino. Eu posso me separar dele? Posso. Não vou para o inferno por causa disso. Mas o reino perdeu uma conexão para manifestação de poder. Então é necessário que nós encontremos pessoas agora, que às vezes serão diferentes, mas que criam uma conexão de autoridade no reino espiritual. O inimigo trabalha sempre trazendo a opressão, a confusão e o desgaste emocional. Por isso, para que você nunca possa ser ferido na batalha espiritual, tem um código aqui. O apóstolo Paulo nos ensina: tudo que você fizer, faça como para o Senhor. E não espere reconhecimento, sirva como para o Senhor. Então você vai fazer o melhor. Eu estou servindo meu irmão, mas eu farei o melhor para o Senhor. Se não houve reconhecimento, se não houve gratidão, não tem problema. Eu continuo fazendo como que para o Senhor. Isso é um nível de maturidade que nós precisamos alcançar. Porque eu sei, já andei com muita gente boa, que ficou para trás na guerra. Pessoas fabulosas que foram ficando por quê? Depois da opressão, confusão e desgaste, vem a separação, o isolamento e a fragmentação. O inimigo sabe que quando você está fora do ambiente de unidade, você fica exposto. Demônio é demônio, demônio não é burro. Demônio sabe que a forma de enfraquecer você é te isolando. Por isso, o Senhor está levantando um povo agora, unido, nas suas diferenças, para manifestar o poder do reino. Eu tenho uma palavra profética. Deus está reposicionando você no esconderijo. Deus está te reconectando ao corpo. Deus está restaurando alianças espirituais. Eu quero que você fique de pé, nós vamos fazer a primeira oração. Nós vamos fazer algumas orações hoje. Diga comigo assim: Pai! Não, vamos botar um pouquinho mais de fogo. Se a doutora Deusa estivesse aqui, ela dava uma bronca na gente. Pai! Em nome de Jesus Cristo,
Eu me apresento diante de ti. Eu declaro. Eu não sou alguém que está exposto. Eu estou escondido. Eu rejeito toda dispersão espiritual. Toda divisão interna. Toda divisão externa. Quebra agora em mim toda estrutura de isolamento. Bota a mão na cabeça e diga: eu retiro mãos que foram colocadas em mim para me paralisar, me levar por isolamento. Quebro, anulo e torno sem efeito. Entro pela fé no esconderijo do Altíssimo. Declaro também que estou num nível de cobertura, proteção e alinhamento em nome de Yeshua. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Senta um minutinho. Yeshua, o centro que ativa proteção. Salmo 91, 2 e João 12, 32. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Olha o que Jesus disse em João 12. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Aqui tem o maior dos segredos espiritual. A unidade verdadeira, pode anotar aí você que está anotando. A unidade verdadeira não é construída, ela é atraída. Jesus não disse, organizem-se e todos virão. Ele disse, quando eu for levantado ao centro. Isso muda tudo. A igreja não foi chamada para ser o centro. O ministério não foi chamado para ser o centro. A estrutura não foi chamada para ser o centro. O centro é Jesus Cristo de Nazaré. Quando Yeshua está no centro, a unidade, ela acontece naturalmente. Eu tenho um amigo, um pastor, que foi que me discipulou. Ele tinha 4ª série primária. Não tinha curso teológico, mas me discipulou. Sabe o que ele dizia? A unidade acontece naturalmente. Quando todos estão recebendo. Por exemplo, aqui nós temos vários tipos de celular. Não é verdade? Computador. Mas quando nós estamos conectados, como é que chama? Provedor? Como é que é? Quando... Não, é a nuvem. Que quando muda o programa, todos os aplicativos são atualizados. Como é que é isso? Esqueci, que eu não entendo muito de computador, meu negócio mais é demônio. Mas eu quero dizer o seguinte, quando todos nós estamos conectados, se... Oi? Não, é outra coisa. Provedor, valeu. O que acontece? Quando há uma atualização lá em cima, todos que estão conectados recebem a mesma atualização. Você entendeu? Por isso que a unidade acontece mesmo nas nossas diferenças. Um é Samsung, outro é iPhone, outro é aquilo, Xiaomi e tal. Mas houve uma atualização? Todos estão conectados, são atualizados. Inclusive, apóstolo, um dos códigos que Deus me deu para Pentecostes, agora Shavuot, é que esse Shavuot vai fazer um alinhamento do Espírito Santo no entendimento da igreja para 2026. O apóstolo Rony Chaves entregou aquela palavra profética dele, ele disse o seguinte, que o número 6 é a letra Vav, que é gancho, anzol, e é um ano de conexões que a partir de Shavuot, esse download vai descer e vai reconectar alianças antigas, novas alianças, empresários vão se conectar. Você está preparado para isso? Porém, quando outras coisas impedem essa conexão, surgem as divisões, surgem as competições e surgem as disputas espirituais. Sabe por que acontece competição? Porque eu passo a considerar o outro inferior a mim.
Quando eu considero o outro superior, eu me apresento para servir. Isso aqui é uma arma poderosa contra a rejeição. Eu estava vendo ontem a profeta Cida Nicolau, e ela falou das lutas. Eu quero dizer, você que for ordenado profeta, uma coisa que você tem que aprender hoje. Rejeição faz parte do seu ministério. Tá? Você vai sofrer sempre com rejeição. Está na pauta. Tudo aquilo que tira Yeshua do centro, quebra a unidade e enfraquece a cobertura espiritual. Porque a nossa proteção é receber sempre as informações, as atualizações a partir dele. O Salmo 91 diz, direi do Senhor. Isso é ativação verbal, isso é alinhamento espiritual, isso é posicionamento de fé. Romanos 10:10 diz, com a boca se confessa, direi do Senhor. Antes de mais nada, eu digo, o Senhor é o meu refúgio, o meu esconderijo. Quando você declara, revela quem está no centro da sua vida. Então a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. Se a ansiedade está te governando, o centro foi comprometido. Quando você declara, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, você está fazendo uma coisa chamada recentralização da sua vida em Yeshua. O inimigo luta contra a sua boca. Nós precisamos entender que existe uma sabedoria em guardar a boca. Quando o Senhor me deu uma direção, apóstolo, para realmente começar a levar a sério as festas bíblicas, as 3 primeiras, Pessah, Shavuot e Sukkot. O Senhor diz, faça. Eu não entendia. 2012, eu nunca briguei com a minha esposa porque fizemos Dia das Mães, Páscoa, Ano Novo, Dia dos Pais, nada. Primeira festa de Pessah, matamos cordeiro, assamos cordeiro na brasa, que até hoje é na brasa. Choveu, mas choveu. Eu briguei com ela. Ela brigou comigo, que eu tinha dado uma direção, ela fez outra. É difícil mulher fazer isso, mas aconteceu nesse caso. Não é sempre. No meu caso, uma vez só também. Isso é muito difícil. E aí, depois pedimos perdão e tudo mais. Pessah, Shavuot e Sukkot. Depois, hoje a gente já faz todas. Mas antigamente eu não sabia de nada. 2013, fomos fazer de novo. Brigamos. Eu falei para ela, filha, de verdade, tem um mistério, porque a gente nunca brigou nas outras festas. Agora nós estamos nos posicionando nessas, nós estamos brigando. Passados uns dias, eu entendi que eu tinha que falar menos, calei minha boca. 2014, sabe o que a gente fazia? Eu com raiva dela, ela com raiva de mim. Mas a gente se abraçava. Eu ficava ali, não falava, para não pecar. Segurava ela, ela me segurava. Coisa linda. Nós fomos entendendo, nós amadurecemos. Vira para o seu irmão e diga, cuidado, boquinha, com o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Os batistas agora chegam a se arrepiar. Deixa eu te falar uma coisa, palavras liberam a atmosfera. Palavras estabelecem realidades. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para que você murmure, para que você reclame, para que você declare vitória. Existe um reposicionamento acontecendo agora na sua linguagem espiritual. Toda palavra de escassez está sendo cancelada agora. Toda declaração de derrota está sendo anulada. Fique de pé, mais uma oraçãozinha. Hoje você vai ser liberto. Diga, Pai, em nome de Yeshua, eu te coloco novamente no centro da minha vida. Eu renuncio todo desvio, toda distração,
tudo que tomou um lugar que pertence somente a ti, seja entronizado no meu coração. Eu derrubo todo ídolo invisível. Eu estabeleço agora. E Yeshua é o meu centro. E Yeshua é o governo. E Yeshua é a base. Eu declaro que a minha vida está alinhada com o céu. Em nome de Yeshua. Amém. Senta mais um pouquinho. Nós estamos num período nevrálgico. Você sabe, né? Foi nesse período que eles levantaram o bezerro de ouro. Por quê? Moisés sobe, porque o foco deles era em Moisés. Eles não aprenderam a lição de Mara. Mara tem o maior ensino da caminhada. Eles saem com prata, ouro, pedras preciosas, saíram ricos com todos os despojos. Deus os ensinou que eles não podem depender da prata, do ouro, nem das pedras preciosas. Deus mexeu numa coisa, água. O Senhor queria ensiná-los em Mara a depender do Senhor. E olha, Mara tem mais ensino do que Elim, sabia? Em Mara você aprendeu os mandamentos, os estatutos, os preceitos, o Senhor os provou e o Senhor revela o nome dele. Yahweh Rafá. O Senhor deu o código do nome dele para curar as amarguras. Em Mara, nós temos um madeiro que foi lançado na amargura. Uma revelação profunda da obra da cruz. E o Senhor os ensinou a depender exclusivamente dele. E agora, com esse ensino, eles perderam o foco, porque o foco deles estava em Moisés. E eles, então, precisavam de ver coisas e construir um bezerro. O nosso foco tem que estar sempre no Senhor. Nós somos dependentes um dos outros, interdependentes, servimos, mas o nosso foco está no Senhor. Lembra que eu falei que quando você servir alguém, sirva por amor ao Senhor? Para que você nunca seja ferido. As pessoas que estão debaixo de rejeição, elas sempre vão precisar de reconhecimento. Quando você tem identidade, você está no esconderijo, você tem algo chamado pertencimento. Então, Pentecostes não foi apenas o nascimento da igreja, voltando agora para Atos 2. Foi a restauração da linguagem espiritual. Babel, Gênesis 11. O homem tentou construir uma cidade, uma unidade sem Deus. Unidade baseada em ambição, unidade baseada em orgulho e unidade baseada em autopromoção. 3 coisas surgiram: confusão, fragmentação e dispersão. Agora vamos ver a igreja em Pentecostes. As pessoas de várias nações estavam reunidas e algo sobrenatural aconteceu. Todos começaram a entender. Deixa eu explicar. Por que cada um ouvia sua própria língua? Não é que eles interpretavam. O mestre da palavra que me ordenou apóstolo, o Roberto Bonilla, ele deu uma aula muito interessante. Todos falavam em línguas estranhas e as pessoas ouviam as línguas estranhas nas suas próprias línguas. Já recebiam interpretação. Terra! Glória! Você precisa aprender a, novamente, ter um tempo exclusivo para ativar as suas línguas estranhas. Aproveite esse tempo de consagração até Shavuot e peça novas línguas. Para que você, porque aquele que fala em língua, edifica a si mesmo. Sabe que palavra é essa? Em hebraico é a mesma palavra que Deus utilizou para edificar Eva a partir do DNA que já tinha Adão. Quando eu falo em línguas, eu sou reconstruído, edificado, retificado. Posso ouvir um glória? Então veja, todos começaram a entender, todos receberam a mesma mensagem e todos foram impactados pelo mesmo Espírito.
Babel dividiu pela linguagem, enquanto Pentecostes uniu pelo Espírito. Isso é unidade apostólica. Você pode aplaudir o Senhor? Ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço é invisível. O ataque é estratégico e o inimigo é oculto. Por isso nós dependemos do corpo. Eu quero, antes de mais nada, ressaltar que todas as guerras espirituais, de unções pelo Brasil, no exterior, sempre foi debaixo de uma direção apostólica. No 7 de setembro de 2021, o apóstolo Paulo estava aqui. Ele não pôde ir para Brasília, mas o apóstolo Santo estava lá comigo. Então eu, como era responsável por aquele 7 de setembro, o conselho me incumbiu de cuidar dessa parte de Brasília. Eu estava dentro do script, eu fiz tudo que estava no script. Mas aconteceu algo novo. Vimos uma flecha lá cravada numa árvore, algo satânico. O que eu fiz? Liguei para o apóstolo. Perguntei a ele. Aconteceu algo inusitado aqui no ato profético. E apareceu um elemento surpresa. O que fazer? O que significa isso? Isso, você sabe que isso foi uma aula para todos os pastores de lá de Brasília? Por quê? Eu poderia simplesmente, não, eu estou aqui com a chave, eu vou fazer. Não, sujeição. Saia desse nível de independência. Eu não faço. Eu já fiz guerra aqui. Essa que eu falei do Atacama foi a menorzinha. Não dá para falar por causa dali. Mas nós já fizemos coisas sempre com direção. Nunca no isolamento, nunca sem o corpo e sem uma cobertura. Quando ele disse, você está abençoado para fazer? Aí eu estou. Aí pronto. Mas enquanto eu não estiver, você não está abençoado, meu irmão? Ele não vai, não. Então escute isso. Quando a unidade no Espírito se estabelece, Deus revela armadilhas. Tem muita gente apanhando e entrou em guerra que Deus não mandou, porque não teve a participação do corpo. Os dons espirituais precisam ser discernidos no corpo. Ah, o profeta fulano de tal mandou eu fazer isso, isso e isso. Você sujeitou ao pastor da sua igreja? Ah, é porque eu estava no monte, não deu tempo. Você entrou numa guerra que Deus não mandou. Os dons precisam ser discernidos em corpo, em unidade. Tem muita gente quebrada e ferido com o profético, porque andaram sem discernimento do corpo. Muitos estão sendo atacados em áreas invisíveis. Exemplo, finanças travadas. Vou dar o meu testemunho. Dizimando, ofertando, primiciando, pá, fluindo. E você tem que estar atento. Do nada, houve um travamento financeiro. Eu falei, peraí, eu estou dizimando, estou ofertando, estou primiciando. Nós temos um trabalho de tzedakah, que é outro código. A tzedakah, a compaixão, ela não faz o seu dinheiro prosperar, mas ela te dá um código na guerra espiritual, o código de Cornélio. Cornélio nem era crente, mas as esmolas e as orações deles foram ouvidas. O céu ouviu, ele nem conhecia Jesus. Não é verdade? A tzedakah, ela eleva o nível de misericórdia sobre a sua vida. Então aprenda a ter ofertas de compaixão. Voltando. Eu fui buscar o Senhor. Senhor, por que eu estou apanhando? Sabe Davi? Do nada começou a acontecer guerra com Davi. Davi estava com adoração, 24/7, adorando, ofertando e tal, entrou fome em Israel. O que foi, Senhor? Pecado de Saul.
tinha nada a ver com Davi. Fala para o seu irmão, reino. Eu comecei a apanhar, chamei a minha intercessão, falei, eu quero oração, eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Aí o Senhor mostrou para uma profeta e um outro irmão, eu recebi um dinheiro de um altar, e esse altar, ele explorava pessoas, ele atrasava o salário dos pastores, e eu não sabia, ofertei no altar e recebi a oferta desse altar. Fiz um arrependimento, pensei que estava tudo bem, o Senhor falou, não, você vai no banco, você vai tirar uma quantia de notas de R$200 que não foram usadas. Consegui um amigo que tem esses códigos, quando vocês precisarem, fala comigo. Você só deposita na minha conta que eu consigo. Consegui, e tive que levar para uma pessoa específica aquela oferta, para cessar a calamidade, porque eu entrei numa guerra que não era para ter entrado. Dinheiro, a doutora Neuza nos falava o quê? Dinheiro sujo é como esperma de demônio. Sério? Lembra disso? Uma vez ela pegou a gente lá em Brasília, em 2012. A Damares ainda não era ministra, era secretária. Rapaz, ela bateu tanto na gente, aquela capelania do bombeiro. Você estava nesse dia? Rapaz, nós apanhamos. Nós ficamos mais de 1 hora de joelho, chorando, pedindo perdão. Eu confessei pecado que eu nem sabia que eu tinha. Então tem coisas, começou a travar coisas na sua vida, você tá dentro dos princípios. Por que alterou? Então você tem que fazer guerra, você não pode aceitar. Finanças travadas, os relacionamentos começaram a quebrar. Precisa verificar o que entrou. Eu não vou falar o nome da denominação, mas a doutora Neuza foi ministrar nessa denominação. O casal de líderes caiu em adultério. Veio o segundo casal, caiu também. Veio o terceiro, caiu. Veio o quarto começou a pregar. E ele ouvia uma voz, ó, fulano de tal e ciclano querem ter conjunção com você. Ele liga para a doutora Neuza, ela vai lá, pá, bate. No meio do confronto, o Senhor revelou que o casal de diáconos eram satanistas. O pastor deu 24 horas para eles pegarem tudo lá de dentro. E eles foram embora. Mas o que aconteceu? O lixo ficou. Quando começaram a ter alianças começam a ser quebradas, divisão, vocês precisam parar, reunir a intercessão, começar a clamar e destruir, para o Senhor levantar. Eu faço uma oração, se você quiser aprender. Senhor, levanta a saia de Jezabel para expor a nudez dela, para que ela seja exposta. Geralmente acontece rápido. Outra coisa, você começou a tomar decisões confusas, erradas, fatalmente você está debaixo de um ataque. Mas eu quero te dar uma notícia boa hoje. Deus está liberando o discernimento. Deus está quebrando armadilhas. Deus está restaurando clareza espiritual. Coloca a mão na cabeça e diga comigo, meu Pai, eu recebo agora toda a ativação, e eu me levanto contra toda a armadilha invisível preparada contra a minha vida, toda estratégia oculta, todo laço, caia por terra agora. Eu avanço livremente, protegido e direcionado pelo Espírito Santo, em nome de Yeshua. Amém. Você segura mais 5 minutos? Então vamos lá. Eu quero agora trabalhar com você. Salmo 91, 4 e Romanos 11. Debaixo das suas asas, e tu fostes enxertado. Agora nós estamos nesse nível que para mim é um dos mais profundos nesse entendimento apostólico. Cobertura espiritual através de alianças.
91 fala de asas, isso representa proteção, abrigo e proximidade. Eu quero que você entenda uma coisa, que você não está debaixo de asa de anjo, de arcanjo, de serafim, de querubim, de virtude, de soberania, de trono. Não. Você está debaixo das próprias asas do Altíssimo. Você já parou para entender isso? Isso aqui é um nível de pertencimento tão profundo que João nos ensina. Como, Joseí? João dizia, e o discípulo, estava Pedro e Tiago, e o discípulo a quem Jesus amava. Quem foi que disse isso para ele? Ele que se sentia o discípulo que mais Jesus amava. Entendeu? É ele. Eu não sei você, mas eu sou o discípulo a quem mais Jesus ama. Isso é pertencimento. Por isso que o Senhor deu a João o código do seu evangelho, o código da primeira, segunda, da terceira carta. Ah, tem tanto código aquela terceira carta ali. Você já pegou um código da terceira carta? Você já viu o que é uma declaração apostólica? Abra aí, João 3. Rapidinho, rapidinho. João 3. Olha que revelação de João 3. Não está na mensagem aqui não, mas eu vou falar ela aqui rapidinho. O que um pai espiritual faz? Ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Isso é um pai falando para um filho. Ao amado Gaio. Quando ele chama Gaio de presbítero, é porque ele já tinha as cãs, essa parte branquinha aqui, já era branquinha. Já era um homem maduro, a quem eu amo dentro da verdade. Amado, acima de tudo, olha o que um pai faz, o que uma cobertura faz. Faço votos por sua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a sua alma. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, eu estendo as minhas mãos agora e eu digo aos maduros que aqui estão, a quem são amados dentro da verdade. E eu quero liberar uma palavra profética para os meus irmãos. Amados, acima de tudo, faço votos pela vossa prosperidade e saúde. Cada parte do corpo dos teus filhos, toda enfermidade agora, nódulos, infecções, enfermidades nas glândulas, enfermidades nos órgãos, no miocárdio, nas veias, nas artérias, nos capilares, começam a receber fogo agora. Eu dou ordem agora a toda enfermidade. E você, se tem condições de botar a mão onde tem a enfermidade, eu declaro você recebendo cura agora. Pai, agora eu também declaro prosperidade. Empresários que aqui estão, conforme a palavra apostólica do teu servo Rony Chaves, ele disse que esse ano era um ano de manifestação de prosperidade do reino. Pai, eu ativo os códigos de prosperidade. Toda a escassez, todo roubo agora é paralisado. Sejam prósperos para o reino. Manifestem o poder do reino agora. Em o nome de Yeshua. Agora eu aprendi algo interessante. Eu vendo o profeta, o rabino Moshe. Não existe cobertura sem conexão com a raiz. Israel é a raiz. Apóstolo, todo ano, quando nós estávamos indo antes da pandemia, nós levávamos no mínimo 70 gramas de ouro para Israel. Nós ofertávamos, e agora já sei onde que eu vou ofertar. Nós perdemos o contato lá, ele foi para Irlanda. Nós ofertávamos lá na Christchurch. Cuidava de meninas muçulmanas, lembra disso? E agora, já sei onde é que nós vamos semear. O Senhor nos deu um código de sementes de ouro. Mas teve um ano que eu fui para Israel. Fomos fazer uma guerra lá, 2019. E ao chegarmos lá,
com o ouro da congregação, o Senhor disse, não é aqui hoje. Fomos para outro lugar, não é aqui. E eu voltei frustrado para o Brasil, porque não podemos ofertar em Israel. E aí, na última, aquela minha aula última que eu dei lá como é que era o nome dos guerreiros da doutora Neuza? Guerreiros estratégicos. Sempre eu ia lá ministrar a galera. Foi a última, né? Depois teve a pandemia. Eu fui lá ministrar e a doutora estava dando o testemunho e eu sabia que a família dela foi uma família que orou muito pela restauração de Jerusalém. Quando eles começaram a orar, Jerusalém não existia ainda. E eles entenderam que algo para acontecer no mundo, na igreja, Jerusalém precisaria ser restaurada. Então eles semeavam e restauravam. Jejuavam e ofertavam para que Jerusalém fosse. Você entendeu por que a doutora tinha uma certa autoridadezinha? Muita coisa ela herdou dos pais que semearam. Veja, aí o Espírito Santo falou assim, o ouro é para ela. E eu tinha uma moeda de prata, apóstolo, antiga, uma chapuleta de prata lá atrás, e o Senhor dá também a moeda de prata. Eu falei, mas é de prata, Senhor. Porque era o despojo que ela precisava. E houve um rompimento no meu ministério depois disso. Por causa das sementes. Guarde isso. Cobertura ligada à raiz, Israel. Gentios, os ramos. E Deus nunca planejou uma fé desconectada da origem. Eu faço muita pauta de oração de guerra e as últimas que eu tenho feito, eu tive o privilégio do apóstolo prefaciar um livro meu que está quase pronto para imprimir, sobre as 10 falas, os 10 mandamentos. Ele prefaciou, só o prefácio já vale o livro todinho. Forte. Mas algumas pautas minhas, elas são baseadas, eu vendo o rabino falando ali, em entendimento hebraico. Tem uma pauta que eu fiz uma adaptação de guerra espiritual, chamada, ela é baseada naqueles 10 salmos chamado Tikkun Aklali. Eu fiz uma pauta toda centralizada em Yeshua. Te passei ela, não passei, apóstolo? É algo tremendo. Nós não podemos nos desconectar jamais do fundamento, amém? Onde está o erro de muitos? E eu já vi muita gente boa da guerra ficar para trás. Querem viver promessas sem honrar o fundamento. Querem frutos sem valorizar a raiz. Paulo adverte, mas não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Isso vai destruir o quê? Orgulho espiritual, vai restaurar dependência e vai ativar o alinhamento. Diga comigo, meu Pai, eu declaro agora que eu estou dentro da dimensão das tuas asas. Eu me posiciono em aliança, na raiz, na cobertura espiritual que o Senhor estabeleceu. Eu renuncio toda independência, toda desconexão, toda arrogância. Cobre minha vida agora, Senhor. Protege o meu corpo daquilo que está vindo sobre o Brasil, as enfermidades novas que virão. O meu corpo é protegido em todos os sentidos. A minha mente é guardada, a minha família protegida, minhas finanças serão prósperas. Toda seta lançada contra mim caia por terra agora, em o nome de Yeshua. Amém. 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 Fecha só os seus olhos um minuto. Pai, eu declaro agora um fogo, começando a queimar a partir dos pés. Todo ataque no caminhar,
queimando os espinhos que feriram muitos. Esse fogo vai subindo e vai anulando toda a seta que impedia a unidade. Reino rebicanda lamanauei. Meidre me canta lamanarras. Pai querido, aqui estão homens e mulheres que o Senhor chamou para esse nível de unidade. E nós precisamos que este fogo do Espírito comece a aquecer os corações. Toda frieza espiritual seja agora repreendida em nome de Yeshua. Pai, eu declaro vida nos casamentos agora. Amados, na minha equipe ministerial, os meus filhos, todos são orientados a tirar no mínimo 7 luas de mel por ano. Posso ouvir um glória? 7. Pelo menos 7 por ano. Porque depois da pandemia, o nível de divórcio no meio de ministros ampliou. Muito, exponencialmente. Inclusive, meu apóstolo, a sua região, Uberlândia e Uberaba, é a região que mais tem divórcio de ministros do Evangelho, sabia? Vem de lá. Por causa do triângulo. Agora escute isso. Eu vou orar novamente, porque eu vou quebrar algumas setas malignas da alta magia para gerar feridas nos matrimônios. Pai querido, nós pedimos agora a tua misericórdia. Nós declaramos o fogo queimando magias em altares. Magias feitas, Senhor Deus, em cemitério. Magias feitas, Senhor Deus, em encruzilhadas. Magias feitas, Senhor Deus, até mesmo próximo a congregações. Nós destruímos agora na autoridade do nome de Jesus. E declaramos que saia! E declaramos vida nos casamentos. Vidas sejam restauradas agora. Filhos que estão longe, voltem! Voltem! Conexões sejam feitas agora. Esse é o decreto apostólico e divino em nome de Yeshua. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Certa feita, o apóstolo Sinomar nos deu um encargo e, sob a direção da apóstola Neuza, nós fomos para uma cidade do Brasil. Ele deu 1 ano sabático para aquele bispo. O bispo ordenou o filho dele. E nós fomos ajudar essa congregação nesse estado. A magia era tão forte ali, nesse lugar, que os bruxos ultrapassaram a porta de ferro e a porta de vidro, não em projeção astral. Eles atravessaram, existe um nível de magia que faz isso. E eles mataram um gato no altar, apóstolo. O bispo surtou. E nós tivemos que trabalhar para restaurar, pelo menos, as cognições cerebrais nele. Ele melhorou. Debaixo da bênção do apóstolo Sinomar, ele foi para a América. O filhinho dele ficou cuidando da congregação. Nós fomos ajudar. Existem níveis de magia que nós precisamos entender. E esse período de preparo agora para Shavuot, Jesus disse que algumas castas de demônios, elas precisam ser confrontadas com jejum e oração. Tem demônios que você dá um comando, ele sai. Mas tem, a palavra casta ali é genes, é genética. Existem genéticas demoníacas que você vai precisar de um posicionamento. E eu quero convocar você para esse tempo de preparo para Shavuot. Mergulhe em níveis de jejum, de consagração, para você romper de forma poderosa depois de Shavuot. Amém? Que Deus abençoe os amados e que vocês possam prosperar abundantemente no Senhor, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém.
Aleluia. Apóstolo, queria te presentear em nome da organização, não é, desse encontro nosso, com uma lembrança cheia de amor e gratidão. Acredito que a maneira que Deus te usou hoje é daqueles vídeos que a gente tem que rever e rever e rever, estudar. Você usa essa palavra códigos, né? Acredito muitas chaves, muitos códigos, muitas direções o Senhor nos deu. Amém. Eu sou grato a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Nós te abençoamos. Eu agradeço pela amizade que o Senhor nos deu. Que o Senhor te abençoe em todas as coisas. Amém. Que a gente possa realmente ser úteis juntos para Jesus nesse tempo e nessa geração. Te amamos demais, querido. E eu quero servir, viu, meu irmão? Amém. Quero servir. Como os homens...